chamo Vanessa, eu sou bibliotecária, trabalho na Biblioteca Central da URGS. Aproveito para convidá-los para visitar a Biblioteca Central, fica aqui no prédio da reitoria, a entrada é pelo vão ali da reitoria, né, de frente para a porta do salão de atos. Então, convido todos a visitar a Biblioteca Central. Aqui na sala comigo está a colega Dirce, que trabalha na biblioteca linda, maravilhosa, lá do ICBS. Então, também, quem não conhece, a biblioteca nova do ICBS, né, que fica o convite. Tá? A Dirce também é bibliotecária, ela também é uma das ministrantes do Super 8, né, e hoje ela está aqui como meu apoio nesse curso aqui de introdução à pesquisa. Tá? Eu fico bem feliz em ver que tem professores já recomendando, né, o Super 8 aqui para os alunos. Então, eu vou compartilhar minha tela, tá? E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no chat, tá? A Dirce vai respondendo, né? Mas também, se vocês quiserem abrir os microfones, tá? Podem fazer perguntas ao vivo, né? Podem perguntar diretamente ali com o microfone, tá? Para quem entrou com o fone para fazer a troca, eu acho que é só clicar com o botão direito ali em cima do iconezinho, tá? Que vocês conseguem trocar. Certo? Não se acanhe, então quem quiser perguntar durante a apresentação é bem tranquilo para mim, tá? Então eu vou compartilhar minha tela. Eu só não abro a minha câmera aqui, pessoal, porque a gente não tem câmera nesse computador aqui da universidade, tá? Dirce, tu precisa deixa eu ver se eu consigo me tornar apresentadora aqui. Tá, vou me tornar apresentadora. Tá, então agora eu consigo compartilhar. Eu vou compartilhar minha tela inteira, vocês vão ver aí umas imagens duplicadas, mas daqui a pouco já vai sair. Tá? Por favor, me avisem, Dirce, me avisa se tu está vendo já a minha tela. Sim, está tudo bem. Tá. Opa, não entrou no começo da apresentação. Eu estava dando uma olhadinha aqui. Bom, pessoal, então a gente vai trabalhar hoje com esse módulo do Super 8, que é a Introdução à Pesquisa com Bases de Dados. A gente ministra todos os cursos do Super 8 com base em uma metodologia chamada Super 8, e essa metodologia dá nome ao curso também, né? E essa metodologia, ela divide os passos da pesquisa em 8 passos, tá? São esses 8 que estão mostrados aqui na imagem do Super 8, e a gente vai falar com mais calma sobre cada um deles. Bom, aqui a gente tem um fluxograma do processo de pesquisa com destaque para os 3 primeiros passos que nós vamos trabalhar hoje nesse módulo aqui, tá? Nos outros módulos, né, do Super 8, eu recomendo que vocês façam todos os cursos do Super 8, né? Mas nos outros módulos, então, a gente trabalha com as outras etapas, tá? Bom, o que eu destaco aqui nesse fluxograma, tá? Que é o início do processo de pesquisa, né? O que eu destaco aqui, né? O momento reconhecer, que é aquele momento onde a gente começa, né, o processo de pesquisa. É aquele momento em que a gente está escolhendo o tema, a gente começa a fazer buscas exploratórias sobre o tema, né? Então, aqui eu posso destacar, né, algumas questões que eu vou trabalhar aqui no módulo hoje, por exemplo, ali elaborar um sumário preliminar, né, que é uma questão bem importante, a gente vai ver ao longo do módulo hoje, tá? No segundo momento da pesquisa, que é o buscar, né, ele só tem uma caixinha, né, que é a escolha das bases de dados, né? É esse momento aqui onde a gente vai pensar em que fontes eu vou trabalhar para responder da melhor forma possível o meu problema de pesquisa, tá? E a gente tem que considerar várias questões aqui, área de conhecimento, abrangência das bases de dados, uma série de questões que a gente vai ver ao longo do módulo. E aqui o recuperar e acessar, que é o momento que a gente já fez várias pesquisas e a gente tem muito material, né? E a gente já quer guardar esse material, organizar esse material. Então, é o momento recuperar e acessar, que a gente chama, né? E eu destaco aqui, então, essa questão de salvar os resultados relevantes, né? E organizar esses resultados, tá? Bom, então, para começar, né, a gente vai falar aqui da definição do tema de pesquisa. Porque a partir daqui, a partir do tema de pesquisa, tudo que a gente fizer aqui, escolher aqui, vai ter muita influência ao longo do processo, tá? Então, claro, a gente sabe que vocês
tem disciplina de metodologia da pesquisa, e vocês têm que aprofundar essa questão na disciplina de metodologia, tá? Mas aqui a gente está tentando, assim, dar um enfoque na questão da definição voltada para todo o processo de pesquisa bibliográfica que virá depois, tá? Então, a gente vai falar em primeiro lugar aqui na área, né? Para a gente começar a pensar na definição do tema. Então, área é aquela disciplina de estudo, tá? Ou pode ser uma grande área também, tá? Mas se a gente está trabalhando com uma disciplina específica, vamos pensar na disciplina. O assunto, então, é um aspecto dessa área, tá? Então, uma partezinha, né? Uma especificidade da área. O tema é praticamente a mesma coisa que o assunto, né? É o aspecto de um assunto que eu quero pesquisar. Esse é o meu tema, tá? Bom, para definir o meu problema de pesquisa, em primeiro lugar, eu tenho que saber algumas coisas a respeito desse tema já, né? Então, eu vou trabalhar com aquilo que eu já sei, que são as minhas suposições sobre o tema, os pressupostos, né? E aí, a partir disso, né, juntando aquele tema que eu escolhi com as minhas pressuposições, eu vou definir, então, o meu problema de pesquisa, a questão que eu pretendo resolver. Esse é o meu trabalho. Então, aqui a gente dá algumas dicas, né? Lembrando que tudo tem relação com a pesquisa bibliográfica aqui. A gente dá algumas dicas, né, para a escolha do tema. Tá? E vocês vão ver que ao longo do processo a gente vai encerrar, vai fechar aqui, vocês vão ver que tudo isso aqui vai fechar, né, com o que eu falei. Tá? Então, em primeiro lugar, escolha algo que gosta, que seja relevante e que preencha uma lacuna de conhecimento. Parece um pouco óbvio, né, escolher algo que gosta, né, mas muitas vezes a gente é levado a escolher algum outro tipo de tema e aí isso tem uma influência, né, na nossa motivação para trabalhar com esse tema. Então, se a gente puder, sempre que a gente puder, né, o ideal é trabalhar com alguma coisa que desperte a nossa curiosidade, porque isso vai gerar mais engajamento, né, vai dar mais força para o nosso trabalho, tá? Tem que ser alguma coisa relevante, né? Alguma coisa que tenha alguma utilidade para a sociedade ou para o avanço da pesquisa, para o avanço da ciência, né? Então, de preferência, tem que ser alguma coisa relevante. É claro que a gente sabe que vocês estão construindo o conhecimento de vocês, né? Então, em alguns momentos, vocês vão querer trabalhar sobre um tema que já tem muita pesquisa sobre ele e tá ok, mas tudo vai depender muito do contexto, tá? Também uma outra questão, né, que é sempre também, quando a gente fala em avanço da ciência, né, tem que ser alguma coisa que vai preencher alguma lacuna de conhecimento, né? Geralmente, a gente percebe essas lacunas de conhecimento quando a gente está lendo um texto, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Então, a gente está lendo um texto e nesse texto, lá no final, nas conclusões, né, a gente vê alguma frase do tipo assim, e essa parte aqui precisa ser mais estudada, precisa ser mais elaborada, né? Ali está uma pista, né, uma dica, né, para estudos mais aprofundados que devem ser feitos, ou seja, né, essa questão de preencher uma lacuna de conhecimento, porque é assim que a ciência avança, né? Um pesquisador trabalha, né, com um aspecto específico de um tema, e aí, lá pelas tantas, ele percebe que tem alguma coisa muito relacionada ali que ainda não foi bem estudada e precisa ser estudada, tá? Bom, outra questão. Converse com o seu orientador, né? Tudo que a gente está dizendo aqui, eu vou enfatizar várias vezes aqui ao longo da apresentação, né? São questões importantes para vocês, mas o orientador, né? O nome já está dizendo, ele é o orientador, tá? Vocês têm que sempre conversar com o orientador. É ele que vai dar mais ajuda para vocês aqui nesse momento. Uma outra dica, né, para quem ainda não conseguiu definir, não sabe muito bem o que vai trabalhar, né? Fazer buscas exploratórias, né? O Google Acadêmico é um bom local para se começar, tá? Então, comecem a pesquisar, joguem palavras lá no Google Acadêmico. Pensar também se esse tema já foi estudado por outros pesquisadores. Bom, se ele já foi estudado por outros pesquisadores, está sendo estudado, significa que ele tem alguma importância também. Então, é sempre bom olhar para essa questão, né? E pensar quem são esses pesquisadores também. Pensar sobre as abordagens, né, que são trabalhadas nesse tema, né? Muitas vezes a gente vê um tema que tem vários autores, né, bem conhecidos, e a gente chama às vezes até de autores clássicos, né, que trabalham com o tema, né? Mas geralmente eles têm uma visão meio parecida, assim, né? Então é interessante a gente buscar abordagens, né, visões alternativas sobre esse tema. Isso vai nos ajudar, inclusive, na hora de escrever o nosso trabalho. Mas mais adiante eu falo sobre isso também. E pensar, né, todos os aspectos que precisam ser investigados sobre esse tema.
Bom, eu vou trabalhar com um exemplo aqui, tá, da área da ciência da informação, da Biblio, né, da biblioteconomia, tá, para que vocês entendam, mas eu quero que vocês façam um exercício, né, mental aí de transpor isso para a área de vocês, tá? Tem gente da contábeis aqui, do direito, né, tem ciências sociais também, então tentem fazer essa transposição para a área de vocês, tá? Eu vou trabalhar com a minha porque é a que eu mais conheço, tá? Bom, então eu escolhi, né, uma grande área, duas grandes áreas aqui, né, porque eu sei que são relacionadas, né, educação e ciência da informação. O meu assunto, então, o meu aspecto, lembrem, né, alfabetização informacional, que é exatamente isso que eu estou tentando fazer aqui com vocês hoje, né? A gente está tentando ensinar competências, né, em informação, né, trabalhar com essa questão de alfabetização informacional. O tema, então, né, partindo também lá do meu pressuposto, né, eu escolhi alfabetização informacional e desempenho acadêmico de estudantes do ensino superior. Por quê? Porque nas minhas explorações eu já tinha percebido, né, que essa questão da alfabetização informacional, ela tem muita relação com o desempenho acadêmico, né? Um aluno que que é alfabetizado em informação, ele tem grandes chances de ter um desempenho acadêmico melhor do que os outros. Tá? E a minha pergunta, então, ficou, né? Existe relação entre os programas de alfabetização informacional, tá? Só para exemplificar, o Super 8 é um programa de alfabetização informacional, né? De biblioteca universitária, no nosso caso, né? Então, existe relação entre esses programas e o desempenho acadêmico de estudantes de ensino superior, tá? Então, essa seria, então, a minha pergunta de pesquisa, tá? E a partir daqui, gente, eu vou falar um pouquinho, né, na questão da literatura científica, porque tudo aqui no meio acadêmico, né, começa na literatura científica e vai terminar na literatura científica. Né? Então, vocês não são apenas consumidores de informação, vocês também vão ser produtores de informação, porque em algum momento o trabalho de vocês, né, o TCC, o artigo, enfim, ele vai estar disponível em algum lugar para que outros alunos também aprendam o que vocês aprenderam. Bom, então vamos com algumas perguntinhas aqui, né? O tema e sua relação com a literatura científica. O que já foi escrito sobre esse tema? A gente tem que fazer essa pergunta. O que já foi escrito sobre isso? Né? Então, agora, nesse momento aqui, a gente vai fazer uma exploração, mas já com foco no tema, né? Pensando que a gente já definiu o nosso tema, tá? De novo, fazer a pergunta, existem autores-chave nesse tema? Vamos buscar esses autores-chave nesse tema, porque o trabalho bem feito é aquele trabalho que traz os autores principais, tá? Então, a gente tem que buscar os autores mais importantes relacionados ao nosso tema. Existem revistas especializadas sobre o assunto? Também é uma questão bem importante, né? Conversar com seu orientador e perguntar, olha, me dá dicas aí de revistas, né? Porque nessas revistas eu já vou conhecendo esses autores-chave, por exemplo. Né? Ali tá reunido tudo sobre o meu tema, então é um bom começo também, tá? Uma outra questão, né? Fique atento às referências de outras publicações. Eu tenho certeza que intuitivamente vocês já fazem isso. Vocês encontram um artigo super legal, né, por exemplo, ou um livro super legal, bem relacionado com o tema de vocês, e vocês vão na lista de referências para buscar outras publicações, para buscar outros autores que trabalham com o mesmo tema, né? Então, esse é um bom hábito, é um bom comportamento informacional. Reforcem sempre esse comportamento. Quais instituições e países pesquisam sobre o tema? É uma outra questão importante, né? Então, eu dou sempre o exemplo da colega bibliotecária lá do IPH, que falou que na área de pesquisas hidráulicas, né, a França é um país super forte nessa área. Né? Então, assim, se eu for fazer um trabalho sobre isso, eu não posso deixar as instituições, né, as instituições mais importantes, né, esse país, né, fora, né, da minha pesquisa. Aí vocês vão dizer, tá, e o idioma francês, eu não falo francês. Isso não é mais uma barreira, né, gente? A gente tem várias ferramentas aí de tradução que nos auxiliam, então isso não pode mais ser considerado uma barreira, tá? Quais idiomas aqui, né? Os idiomas predominantes também têm relação com essa primeira pergunta, né? Então a gente vai pensar, né, qual é o idioma predominante das publicações. Geralmente, né, a língua oficial da comunicação científica é o inglês, mas a gente não pode ignorar, né,
as outras línguas também, tá? Quais as áreas do conhecimento que o meu tema abrange? Né? É um tema de uma área especializada ou multidisciplinar? Tudo isso porque essa pergunta aqui, principalmente essa última, ela tem relação com as fontes de pesquisa que eu vou escolher para responder o meu problema de pesquisa. Então, a gente tem que fazer esse penso aqui antes, tá? De novo, aqui o reforço, né, para falar com o orientador, né, sobre os principais autores e as publicações. Uma questão também bem importante, né, é explorar os recursos da área, né? Então, em relação ao processo de pesquisa, né, é importante conhecer o processo de produção de conhecimento e os principais tipos de documentos que são gerados nesse processo de produção, tá? Então, por exemplo, a gente sabe, né, que as discussões iniciam nos laboratórios, né, no meio acadêmico, nas universidades, né? Muitas vezes existem congressos, eventos, né, como uma primeira forma de discussão mais ampla sobre os temas, né? E aí, o que sai desses congressos, desses eventos, né, anais de eventos, né? Mas ali, geralmente, as informações não estão ainda bem consolidadas, né? As informações mais consolidadas, a gente pode dizer que estão, por exemplo, nos artigos de periódicos, tá? Então, é importante que vocês conheçam o processo de produção do conhecimento, né? E aqui nesse link, eu vou até abrir ele aqui, tá? Para mostrar para vocês, a gente tem esse infográfico aqui, né? Que mostra quais são os tipos de documentos que podem ser usados nas pesquisas, tá? Tenta resumir, assim, esse processo, né, de produção do conhecimento aqui, seguindo as setinhas, né? Tá? Também mostra aqui os principais documentos que são gerados, né? A diferença entre uma publicação científica e a publicação popular, né? E aqui as principais diferenças. Então, recomendo que vocês deem uma olhadinha com calma depois, tá? Vai ficar ali no link. Terminologia da área, né? Por que é importante também conhecer a terminologia? Bom, conheça os vocabulários controlados e outras terminologias para identificar os termos usados na área, né? Então, como é que os pesquisadores que trabalham com aquele tema se comunicam, né? Que palavras eles usam com mais frequência? Isso é importante porque isso vai determinar como vocês vão fazer as pesquisas nas fontes, principalmente nessas fontes online, né? Nas plataformas, nos portais, né? Nas bases de dados. Então, é bem importante. Muitas dessas bases de dados, inclusive, elas trabalham com vocabulários controlados. Né? E aqui eu quero que vocês coloquem no chat quem já ouviu falar em vocabulário controlado, pode dizer sim ou não, tá? Mas é uma ferramenta bem importante que vai ajudar vocês a definir a forma como vocês conversam com essas bases de dados, tá? De forma bem genérica, assim, bem resumidamente, né? O vocabulário controlado é uma lista de termos que são os termos autorizados naquela base de dados. Porque a gente sabe, né, que as pessoas se comunicam e elas não ficam pensando em usar sempre um termo padronizado, usar sempre o mesmo termo, né? Então, na hora de escrever também. Na hora de escrever, a gente usa muitos sinônimos, né? E quando a gente vai colocar os periódicos, os livros, enfim, os materiais nas bases de dados, né? Muitas dessas bases utilizam essa lista com os termos autorizados, então. Então, vocês precisam também conhecer, dar uma olhadinha nessas interfaces, né, para tentar ver se essas interfaces, né, se essas plataformas, bases de dados, disponibilizam esses vocabulários controlados. A partir daí, vocês vão montar, né, a expressão de busca nas bases de dados utilizando esses vocabulários, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Tem alguma pergunta no chat aí, Dirce? Vanessa, tudo bem até aqui? O pessoal não conhece o vocabulário controlado, alguns disseram que nunca ouviram falar, né? Uhum. Depende muito da área de pesquisa, pessoal. Algumas áreas utilizam mais ou menos vocabulário controlado de acordo com a linguagem, né, de trabalho dessas áreas de pesquisa. Em geral, todas as áreas têm algum tipo de vocabulário, glossário. Algumas áreas técnicas, como o caso da saúde, dependem prioritariamente desses vocabulários controlados. Eu vou deixar no chat o link para a ERIC, que é uma base de dados da área da educação, já que tem um pessoal aqui das ciências sociais, das humanidades, e que tem um vocabulário controlado associado a ela, um Isso. TESAURO. Então, fica esse exemplo para o pessoal.
tá bem? Tá Mas certo. pode seguir, Vanessa. Só coloca a tua apresentação em modo de apresentação novamente. Seguimos. Obrigada. Tá bom. Eu estou em modo de apresentação, Dirce. É que tá aparecendo a parte superior da tua tela que antes não aparecia. Deixa eu voltar lá então para ver por que não tá. É engraçado, eu estou em modo de apresentação. Mas vemos bem, tá bem? Só estão aparecendo tuas abas. Tá, não tem problema, não tem problema que eu vou abrir essas abas depois. E só para informar, né, a gente está pensando já em criar uma lista, né, para colocar no site ali do Biblioteca Zurigs, uma lista, né, com esses vocabulários controlados, tá? Então, em breve teremos novidades na página, tá? Bom, outros recursos, né, da área, as bases de dados, né? Então, a gente tem que pensar onde buscar, né? Bases de dados, catálogos de bibliotecas, bancos de dados, repositórios, bibliotecas virtuais, portais e outros. A gente vai falar mais adiante sobre eles, tá? Então, eu não vou me fixar aqui. A gente trouxe essa imagem aqui, né? Porque essa imagem ela é muito representativa do que a gente está falando aqui, tá? Então, antes de escrever uma síntese coerente da literatura, você deve ter uma perspectiva tão boa da floresta como das árvores, tá? Isso tem tudo a ver com a literatura científica, tá? A gente sabe que a literatura científica é vastíssima, né? É difícil ter essa perspectiva do alto, né? De tudo que está publicado, né? Mas é importante que a gente tente, pelo menos na nossa área, né? Conhecer um pouquinho essa literatura, né? Para poder fazer essa síntese coerente da literatura, ou seja, para que a gente possa escrever, né, fazer os nossos trabalhos, né, de forma coerente, tá? Bom, então, com o tema e problema definidos, o próximo passo é organizar as ideias, né, para não se perder nesse mundo vastíssimo aí da literatura científica, né? Então, a gente vai começar a falar agora sobre sumarizar, né, colocar no papel aquilo que você precisa pesquisar e abordar no trabalho, tá? E em outras coisas também, a gente vai falar na questão da extração dos termos agora, né? Para a questão de pesquisa. Bom, lembram que a gente está trabalhando com alfabetização informacional e desempenho acadêmico de estudantes no ensino superior, aqui no meu exemplo, né? E a nossa pergunta é essa que está aqui na tela, né? Se existe relação entre os programas e o desempenho acadêmico, tá? A partir daqui, a partir dessa pergunta formulada, escrita no papel, né? E não apenas uma coisa na nossa cabeça, tá? Por isso que é importante registrar isso, escrever isso, né? Então, a partir daqui, a gente vai começar a extrair os termos principais. Aqui eu já consigo ver, né, alguns, né? Alfabetização informacional, bibliotecas universitárias, desempenho acadêmico. Sobre tudo isso, eu vou precisar pesquisar para construir o meu trabalho, né? E para construir o meu conhecimento também, tá? Bom, então, vamos começar a tentar organizar essas coisas todas aqui, né? Organizar esses tópicos, né? Vamos pensar na estrutura do trabalho, né? Nas relações entre esses tópicos aqui, né? O que eu vou colocar primeiro, o que é mais importante, né? Para que o meu leitor, depois no trabalho, entenda essa hierarquia dentro do meu trabalho. Quando ele for ler, ele tem que entender isso. Então, eu tenho que começar a pensar nessas relações já aqui, tá? Elabore um sumário preliminar ou algum tipo de esquema com os tópicos relevantes que devem ser contemplados na pesquisa, tá? Eu vou mostrar um exemplo depois ali sobre o sumário preliminar, tá? A partir dos tópicos do sumário preliminar, verifique se há outros termos ou palavras-chave que precisam ser considerados. Quando a gente está escrevendo, colocando no papel, tá? É por isso que eu vou reforçar bastante isso, tá? De colocar isso no papel. Quando a gente está colocando isso no papel, a gente já começa a se dar conta, olha, mas aqui em ensino superior, quando eu estou falando em ensino superior, talvez eu tenha que falar sobre a universidade também, né? A gente começa a pensar nessas outras questões que são subjacentes, né? Ou muito próximas ali, e a gente precisa também abordar no trabalho, tá? Aqui eu tenho um exemplo, então, de sumário preliminar, né? E aqui, pensando no meu tema de pesquisa, né? Alfabetização informacional, ele tem que ser um tópico dentro do meu sumário, tá? E ele é preliminar, reforço, né? Então, eu vou ter que falar sobre, né? Por exemplo, alfabetização informacional, né? Eu descobri nas minhas explorações ali que existem termos que são mais usados do que alfabetização informacional. Então, talvez eu tenha que usar esses termos também, né? Competências informacionais, por exemplo, aqui,
tá? Eu vou ter que, quem sabe eu vou ter que fazer uma conceituação aqui dentro dessa parte para explicar que os autores ainda não conseguiram entrar em consenso e usar todos a mesma terminologia, tá? Então eu vou ter que ter um capítulo, talvez, sobre isso, né? Estratégias metacognitivas. Eu percebi, quando eu fui olhar a parte de desempenho acadêmico, eu percebi que os autores falam muito nas estratégias metacognitivas, que são formas de aumentar o aprendizado. Bom, então esse é um tema que eu vou ter, é um tópico, né, que eu vou ter que trabalhar aqui dentro do meu texto, né, no meu trabalho como um todo. Então eu vou colocar um item para ele, tá? E assim por diante. A gente tem que ir pensando nessas questões, né, para ir montando esse sumário preliminar e para tentar organizar na nossa cabeça qual vai ser a estrutura do nosso trabalho, né? E a partir daqui também eu consigo enxergar e pensar assim, olha, eu consigo ver, né, quais são todos os temas que eu vou ter que pesquisar nas bases de dados, né? Então eu vi, bom, eu vou ter que falar sobre metacognição, que tem a ver ali com estratégias metacognitivas, né? Então eu vou ter que pesquisar qual é a base melhor, a base de dados, né? Onde eu posso pesquisar sobre metacognição, tá? Então tudo isso aqui vai nos ajudando com essa organização inicial, tá? Identifique os idiomas relevantes na área da pesquisa, né? Então aqui a gente já tem os principais termos, né? E no meu caso eu vou trabalhar com o inglês, tá? Porque eu sei que tradicionalmente, né, essa área é muito mais forte nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, e nos países de língua inglesa em geral, tá? Então eu sei que tem muita pesquisa lá nesses países e eu não tenho escapatória, eu vou ter que trabalhar com o idioma inglês, tá? Bom, para me organizar melhor, né, e também pensando na questão do uso do vocabulário controlado, né, eu criei essa tabela aqui, né, onde eu vou colocando ali, tá? O termo original, né, o termo traduzido e o termo no vocabulário controlado, que no caso aqui é o mesmo que a Dice colocou para vocês o link, que é o ERIC, tá? Ele é um vocabulário controlado da área da educação, ele eu acho que assim, um dos principais vocabulários, se não o único, tá? Dessa área da educação, né? Super completo. Então, aqui eu já estou pegando, né? Colocando aqui do ladinho, né? Os termos que o ERIC usa, né? Então, quando eu entrei lá no ERIC, ele já me disse, olha, para alfabetização informacional, information literacy, né? Aqui na nossa base de dados a gente usa information skills, tá? Então, bom, eu sei que eu vou ter que pesquisar com esse termo, information skills, tá? Também. E assim por diante, eu fiz isso para todos os outros termos, né? Então, fui colocando todos os sinônimos aqui que eu encontrei no meu vocabulário controlado. Bom, e a partir daí, então, onde pesquisar? Existem muitas bases de dados, portais, muitos locais onde eu posso pesquisar, né? Sem contar a própria biblioteca, né, da universidade, que está ali à minha disposição. Então, tem muitos locais onde eu posso pesquisar, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Portal de periódicos da CAPES, o Sabe Mais, que é o nosso catálogo, né? É o catálogo que reúne todo o acervo da universidade, né, tanto o físico quanto o acervo online, né, e algumas outras bases de dados aqui, tá? O ERIC, pessoal, ele tem vocabulário controlado e ele também é uma base de dados, tá? Bom, o que a gente recomenda, então, para a questão da escolha das bases de dados, né? Então, selecione as bases, né, da área de conhecimento, considerando a abrangência regional ou internacional, tá? Então, lembrem daquela questão que eu falei lá antes, né? Isso tem a ver com o tema que vocês escolheram, tá? Tipo de documentos, né? Então, é importante, às vezes, a gente conhecer um pouquinho, né? Ter uma noção, assim, de como é que os pesquisadores da área se comunicam, né? Como é que eles preferem a comunicação. Então, o pessoal que é da área da informática, por exemplo, vai preferir um tipo de comunicação muito mais rápida, né? Do que um artigo de periódico, por exemplo. Talvez. Por quê? Porque é uma área que evolui muito rápido, então precisa de uma forma de comunicação científica mais rápida. Então a gente tem que pensar nisso também. Então a gente está vendo aí o surgimento de, né, formas alternativas, né? A gente sabe que o periódico científico é o mais tradicional, mas várias formas alternativas foram surgindo, né?
repositórios de pré-prints, uma série de outros tipos de comunicação. Pensar na cobertura temporal também das bases de dados, tá? Então, assim, a minha pesquisa, eu defini que eu vou pesquisar de 2010 para cá, né? Então, obviamente, eu não posso, eu tenho que ver qual é a cobertura temporal da base de dados, porque se ela é uma base de dados que começou a funcionar a partir de 2020, então não me adianta, tá? Então tem que pensar nisso também. Explore os recursos e funcionalidades de cada base para obter melhores resultados de pesquisa, né? Então sempre é bom dar uma paradinha, olhar a interface, né? Buscar a ajuda dessas interfaces, tá? Que elas explicam, né? Como é que, olha, a forma de conversar aqui comigo é essa, né? Então a gente tem que tentar entender um pouquinho, né? Isso não é perda de tempo, tá, gente? Isso na verdade é um ganho de tempo, porque a partir do momento que eu entender pela primeira vez ali como é que a base de dados funciona, né? Nas próximas eu vou trabalhar super bem com ela, tá? Então assim é necessário dar essa paradinha e, né, dar uma olhada na ajuda, entender ali a forma como a base de dados trabalha, tá? E evitar também usar uma única base de dados, né? Não fiquem utilizando, não se limitem, né, apenas ao Google Acadêmico ou apenas a uma base específica da área de vocês, tá? Tentem fazer uma varredura maior, né, para ter essa noção da floresta que a gente falou antes, tá? Bom, aqui a gente tem as tipologias das bases de dados, né? Nessa imagem aqui a gente tenta mostrar para vocês as principais, né, fontes de informação aqui, tá? É claro que existem muitas outras, aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Então, por exemplo, ali nos portais, tá? Na parte amarelinha ali da imagem, né? A gente tem como representante principal aqui, né, o periódicos CAPES, né? Então, isso está disponível para nós, uma fonte, é um portal, né, que tem muitas outras bases de dados ali dentro, né? Então, recomendo que vocês sempre olhem o portal de periódicos da CAPES, tá? Ali no texto completo, também na parte laranja já, né, nas bases de dados, né? O que são as bases de texto completo? São aquelas bases em que a gente consegue localizar já o PDF do artigo, o PDF do e-book, né? A gente já consegue olhar o material dentro, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a Science Direct, que é uma base que está disponível para vocês. Eu até vou mostrar aqui, eu estou com a página das fontes de pesquisa. Essa aqui é a página Bibliotecas URGS, tá? É o site que reúne, né, as informações das bibliotecas da URGS e algumas outras informações também. E aqui a gente tem no menu Fontes de Pesquisa, né, pesquisa, na verdade, que está escondidinho aqui, mas é aqui em pesquisa, tá? A gente tem aqui as fontes de pesquisa, tá? Tem uma lista bem grande de fontes de pesquisa aqui, recomendo que todos vocês olhem isso com calma, tá? Dá para escolher por tipo de material, por grandes áreas, tá? Dá para fazer a pesquisa, né, digitar aqui, né? E aí já vai aparecer aqui, tá? Não precisa nem dar Enter, tá? Tem aqui também as normas técnicas, enfim, recomendo que vocês olhem com calma essa página, né? Porque ela vai ser bem importante na trajetória acadêmica de vocês. Tá? Então, e lá, né, naquela página ali, vocês vão encontrar o link para a Science Direct, que é uma base que tem muito material, né, de texto completo. Tá? A gente tem aqui outras duas categorias, né? E até aqui, referencial e catalográfica, né? As bases referenciais são bases bem importantes quando a gente está fazendo, quando a gente está tentando, né, ter essa visão geral das áreas, né? Porque elas são bases multidisciplinares, né? E elas têm muito conteúdo, muita coisa importante ali. A gente tem duas representantes, eu vou falar um pouquinho mais sobre elas adiante, tá? A gente tem duas representantes aqui, a Scopus e a Web of Science, que eu destaco, né? Também a PubMed, da área médica, tá? As catalográficas, que são as bases de dados, que são os catálogos de bibliotecas, né? Por exemplo, aqui o nosso Sabe Mais, né? Que eu destaco. As ferramentas de busca, né? Ou motores de busca na parte verdinha aqui, tá? Como eu destaque aqui o Google Acadêmico, né? E, por fim, os repositórios, né? Eu destaco aqui o nosso repositório Lume, que é onde a gente, né, deposita, digamos assim,
todas as dissertações, teses, TCCs dos alunos, tá? Toda a produção da universidade vai aqui para esses repositórios, tá? Então, a gente chama de repositórios institucionais e também tem os repositórios temáticos, né? De áreas específicas, enfim, tá? Aqui eu poderia destacar esse Arquivix aqui, tá? Eu nem sei se a pronúncia é essa, tá? Dirce, tu quer acrescentar alguma coisa aqui nessa parte? Enquanto eu tomo uma aguinha. Vanessa, estamos bem. Vamos ver se o pessoal está acompanhando aí. Tudo bem aqui, pessoal? Como vocês estão? Eu gosto de destacar sempre o potencial das bases de dados referenciais. Essas 3 bases referenciais que estão ali apresentadas no gráfico, né? E que vão ser mencionadas por nós mais adiante, são fontes com uma quantidade de informação muito relevante, não apenas em termos de quantidade, mas também de qualidade, porque são fontes que estabelecem critérios para a seleção de conteúdo e inclusão nas bases. Outra base que eu acho que vocês já conhecem, não é, Vanessa? O pessoal pode comentar, alguém já usou a Cielo, já acessou artigos, algum material na Cielo? Cielo é uma base latino-americana, comentem também, provavelmente sim. E já, que bom, ótimo. Então, a gente vai falar sobre elas um pouco mais adiante. Se alguém tiver alguma questão, acho que a Gabriela está perguntando se a gente vai disponibilizar a apresentação, Vanessa. Eu acho que a gente ainda não tem ela no site do Super 8, mas vai estar em breve, não é? Isso, a gente não tem ela ainda, Gabriela, tá? A gente ainda está meio que construindo essa apresentação, tá? Ainda falta alguns detalhezinhos e a gente vai disponibilizar o mais breve possível, tá? Então, hoje é meio que, na verdade, já é a terceira apresentação que eu estou fazendo com esse conteúdo novo aqui. Esse conteúdo todo é novo, tá, gente? Então, eu acho que em seguida a gente já vai disponibilizar ela, tá? Vai ficar lá no site do Super 8, até deixa eu mostrar aqui, aproveitar, né? Esse aqui é o site do Super 8, tá? Eu não sei porque no meu computador não aparece aqui o menu, tá? Mas ele fica nessa parte aqui de material de apoio, tá? Ali tem todas as apresentações, inclusive a apresentação antiga desse mesmo módulo já está disponível aqui, tá? Bom, então vou adiante. Aqui a gente tem, né, um destaque, né, para algumas dessas bases multidisciplinares e as especializadas, né, ali a Cielo, a Scopus, né, o acadêmico, a Web of Science, e as especializadas, né, como o PubMed, que é da área da saúde, o ERIC, que é da educação, né, e ali o portal da CAPES, por exemplo, que é onde a gente pode encontrar, né, outras bases de dados especializadas também, tá? Para a gente ter acesso a todo esse material, a todas essas bases de dados, né, de casa, por exemplo, ou do trabalho, ou de qualquer outro lugar que não seja a universidade, a gente tem que configurar o proxy, tá? Então, eu espero que os alunos que já estão mais adiantados já conheçam, já tenham ouvido falar na configuração de proxy, né? Mas para quem está entrando na universidade agora, é bem importante que vocês saibam dessa ferramenta, tá? Que é um recurso para que a gente possa acessar o material de casa, né? E é bem fácil fazer a configuração, tá? Que tem nesse link aqui, vocês vão ver o passo a passo da configuração, é bem rapidinho, tá? A recomendação que a gente dá aqui, tá? Configurar o proxy no Firefox e deixar o restante do computador livre, tá? Então, assim, no meu caso, o que eu faço? Eu configurei o proxy no Firefox, né, no Mozilla, e deixo o Google Chrome, que é o meu navegador padrão, né, para pesquisar as outras coisas e tal. E tudo que eu preciso pesquisar, que seja, né, acadêmico, eu pesquiso, então, ali no Firefox, tá? Então, isso facilita a minha vida. Porque se a gente não faz isso, a gente pode configurar o proxy no Chrome também, ou em outro navegador, não importa. A gente pode configurar, mas aí ele é meio chatinho, ele fica pedindo senha toda hora que a gente entra num site novo, ele pede senha, tá? Então, com os dois navegadores, né, juntos, a gente consegue trabalhar bem tranquilamente. Tá? Aqui o site que eu acabei de mostrar para vocês, né, de fontes de pesquisa online, aqui só para registro, né? O acesso ao Sabe Mais, né? Que assim, o Sabe Mais é o nosso catálogo, né? Ele representa tudo que tem na universidade, tanto virtual quanto
físico, né, nas bibliotecas, então super recomendo que vocês acessem sempre, né, o Sabe Mais. Esse aqui é o link, né? Através das páginas das bibliotecas, tá? Cada biblioteca da universidade, nós somos 31 bibliotecas, né, por área. Então, cada uma das bibliotecas tem um site, né? E todas elas têm, ou quase todas, pelo menos, né? Tem essa caixa aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Do Sabe Mais, tá? Então, sempre procurem a caixinha do Sabe Mais para facilitar aí a vida de vocês, né? Nos sites, tá? O acesso ao Sabe Mais, tá? Eu sempre recomendo que se faça esse acesso utilizando a configuração do proxy, né? Então, utilizem o Sabe Mais lá no Mozilla, tá? Para facilitar a vida de vocês. Vai aparecer essa barrinha amarela, né? Se vocês não tiverem com o proxy configurado, eu acho que ela aparece, né? Eu acho que isso é o ideal, porque assim, se a gente não configura o proxy, aqui pelo menos no Sabe Mais, a gente consegue fazer pesquisa, a gente consegue olhar alguns materiais, né? Mas não todos os materiais a gente vai conseguir acessar o texto completo, tá? O PDF, né? Então, eu acho, a minha recomendação é que vocês sempre trabalhem com o proxy configurado, tá? Algumas bases de dados com conteúdo recuperável no Sabe Mais, tá? Então, o Sabe Mais, na verdade, ele é uma plataforma, né, de busca integrada, porque ele reúne, né, todo esse material que a gente tem aqui na universidade, né? Então, lá dentro eu vou encontrar os materiais da minha biblioteca, do Lume, do Cielo, do Springer Link, enfim, uma série de bases de dados, né, que estão disponíveis lá dentro do Sabe Mais. E vocês vão fazer a pesquisa num único lugar. Vocês podem pesquisar isoladamente por cada uma dessas bases de dados, ali naquela lista que eu acabei de mostrar para vocês, das bibliotecas, mas se vocês acessarem pelo Sabe Mais, vocês também vão ter acesso ao mesmo tempo, numa única plataforma, né, numa única interface, né, a todas essas fontes, tá? Ou a quase todas, tá? Uma ou outra não está ali, tá? As que não estão, inclusive, a gente coloca aqui na lateral, né, essas caixinhas aqui, esses quadradinhos aqui, com o link direto para essas bases de dados, tá? Por exemplo, aqui, tá? A minha biblioteca. A minha biblioteca, o nome é meio... Ele confunde a cabeça das pessoas, né? Porque eu falo minha biblioteca, pode ser um monte de coisas, mas, enfim, é uma plataforma, é uma coleção de e-books que se chama Minha Biblioteca, tá? Então, ali vocês vão ter acesso a vários e-books, né? Da área de vocês, enfim, uma infinidade de livros eletrônicos, né? Que vocês podem acessar de casa, tá? Então, aqui eu acho que era isso nessa página, né? Por exemplo, aqui também, essa base de dados aqui, a Sage Research Methods, tá? É uma base de dados que tem várias obras de referência, por exemplo, que auxiliam muito, né? Quando a gente está trabalhando com textos e a gente precisa definir a terminologia, né? Eu preciso de um dicionário especializado aqui porque eu não consigo entender o que significa exatamente esse termo aqui nessa área. Então, é uma base de dados que auxilia bastante nessa questão. Então, é bom que vocês... Desculpa, pessoal, minha voz está acabando. Só um pouquinho que eu vou tomar água. Então, é bom que vocês... Tá. Tudo bem aí? Voltamos. Tá bom. Eu falo, né? E eu vou ficando sem voz. Mas o potencial do Sabe Mais vale a pena ser destacado. E junto com o Sabe Mais, que provavelmente também o pessoal já usa, né? Desde o início, até por causa do acesso aos e-books, a gente destaca a importância do proxy, que vai dar acesso a todos os conteúdos que a URGS tem acesso, então. Isso aí, tá? Lembrando que todas essas bases de dados aqui, vocês vão acessar aqui dentro da universidade. Não precisa fazer proxy, não precisa de nada disso, tá? Então, vocês podem vir na biblioteca, usar um laboratório da universidade, que vocês vão ter acesso normalmente, mas de casa tem que configurar o proxy, tá? Então, aqui eu dei o destaque aqui para a minha biblioteca e para a Sage, tá? Mas eu recomendo que vocês entrem lá, né, no site das bibliotecas para que vocês leiam, né, aqui, o que cada uma dessas bases de dados traz para vocês, tá? Então, aqui na lista completa, né, a gente consegue ver o que cada uma abrange, tá? Vamos adiante.
Bom, então aqui a gente tem algumas interfaces para mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre elas, né? E aqui embaixo, onde tem esse ícone aqui do Super 8, né? Essa imagem do Super 8, significa que existe um módulo no Super 8 que trata especificamente dessa base de dados, tá? Aqui no caso, a gente está trazendo a interface do Sabe Mais, né? E mostrando, né, a pesquisa integrada, né? A busca integrada. Vejam que ele está mostrando aqui os livros da coleção Minha Biblioteca, né, que o Sabe Mais recuperou. Tá? Então, aqui vocês vão conseguir ler esses livros, né, através da plataforma do Sabe Mais. Tá? Dá para fazer refinamentos aqui de busca, né? Então, recuperei 300 resultados, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na lateral esquerda da interface, né, para ver como é que eu posso reduzir um pouquinho essa quantidade, né? Vamos aplicar alguns filtros aqui, tá? Então, eu posso escolher minha biblioteca, por exemplo, né, marcando aqui a caixinha minha biblioteca que aparece ali, tá? Então, aqui eu estou numa pesquisa onde ele só retornou para mim os livros da minha biblioteca, tá? Aqui eu tenho o repositório digital da URGS, que é o Lume. Também a gente tem um módulo nele no Super 8, sobre ele, né, no Super 8. Tá? O Cielo, que a Dirce já comentou também, uma base super importante, né? Então, é uma base de acesso aberto, então recomendo que vocês também conheçam o Cielo com calma, tá? A gente não tem módulo, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Cielo, vocês podem recorrer às bibliotecas, tá? O pessoal os bibliotecários e bibliotecárias estão aí para ajudar vocês, tá? O portal de periódicos da CAPES, né, ele tem uma diferencinha aqui, né, a gente pode fazer o acesso através do CAF, que está marcado aqui com a setinha laranja, tá? Então, é só escolher ali o nome da universidade, né, da URGS, e vocês vão ter acesso também pelo CAF, tá? Mas, se vocês estiverem com o proxy configurado, também é tranquilo, não precisa fazer o acesso CAF, tá? Por isso que eu prefiro 1000 vezes o proxy, tá? A gente também tem um módulo no Super 8 do portal de periódicos da CAPES. Né? Então, aqui, quando vocês acessam pelo CAF, né, é só escolher aqui o nome da universidade e vocês vão ter acesso, colocando o número do cartão e a senha do portal do aluno. Aqui é a interface, né, dos resultados de busca do portal de periódicos da CAPES. Né? Vejam também aqui a minha lista de resultados no meio, aqui na direita. E à esquerda aqui também os filtros de pesquisa que eu posso aplicar, né, para reduzir a minha quantidade de resultados, tá? Então, vejam que existem vários filtros de pesquisa aqui no portal de periódicos, né, por tipo de recurso, por assunto, né, e essa quantidade aqui é maior, inclusive, né? Então, tem vários. Assim. Quando a gente for comparar com o Google Acadêmico, por exemplo, a quantidade é bem menor, tá? Aqui um recurso que é bem interessante aqui do portal de periódicos da CAPES, né, é a lista de bases e coleções. Tá? Eu recomendo que vocês acessem essa lista de bases e coleções, porque aqui, por exemplo, a gente pode fazer busca por área de conhecimento. Então, quando eu falei para vocês, tentem descobrir, né, tentem conhecer, né, quais são as bases mais importantes da área de conhecimento de vocês, né, da área de vocês. Né? O portal de periódicos é um local que pode dar dicas, que pode mostrar, né, quais são essas bases das áreas de vocês. Tá? Então, aqui nessa abinha, né, busca por área de conhecimento, vocês vão ver, né, vão selecionar aqui as caixinhas e vão escolher e vão ver as bases das áreas de conhecimento de vocês. A gente pode buscar por título também. Tá? Então, se vocês souberem, né, eu quero pesquisar na Scopus, por exemplo, né, que é aquela base multidisciplinar e referencial. Então, vocês podem pesquisar. E quando a gente faz essa pesquisa, né, pela Scopus, né, o portal de periódicos da CAPES, então, vai direcionar vocês para a interface específica da base de dados. Tá? Então, aqui uma amostra, né, da interface da Scopus. Tá? Vai aparecer aqui o link e basta clicar ali para abrir a interface. Bom, então vamos falar aqui sobre a Scopus, né, que eu prometi antes. Tomar mais uma água e vamos falar da Scopus. Bom, ela é uma base de dados referencial, ela apresenta os dados dos documentos, né, é isso que significa ser referencial, né, então ela vai apresentar os resumos, as referências, o nome dos autores,
quando é que o documento foi publicado, né, os títulos, né, enfim, os dados sobre os documentos, tá, que a gente chama aqui de metadados, né. E, em alguns casos, ela vai apontar ou remeter ao texto completo, tá? Isso não significa que o texto completo está hospedado ali no site da Scopus, tá? Então, ela vai dar só os apontamentos, os links. E aí vai abrir o documento no site, né, num outro site, tá? Lembrando que para fazer tudo isso, né, configuração de proxy, tá? Em casa. E aí eu cliquei num link lá na Scopus, eu estava com o meu proxy configurado, mas não abriu, apareceu uma tela de login e senha lá para mim. Isso significa que a universidade não tem assinatura ou não comprou aquele periódico, enfim, tá? Não tem acesso aqui na universidade àquele periódico, tá? Ou aquele documento. Mas eu preciso do documento, ele é importante para a minha pesquisa, o que eu faço? Vão lá na biblioteca, conversem com o bibliotecário, tá? Ele vai tentar ajudar vocês com a localização. Em último caso, a gente vai utilizar o serviço de comutação bibliográfica para conseguir o documento para vocês, tá? Então, nunca esbarrem, né? Nunca parem, né? Nesse momento, não encontrei, não tenho acesso, não quero. Não, vocês têm que tentar buscar, tá? E existe, então vocês têm que buscar o auxílio das bibliotecas, certo? Ela é uma base seletiva, ou seja, ela tem muitos critérios para a inserção de qualquer material, né, dentro da sua interface, né, da sua plataforma, tá? Então, essa é uma grande diferença, né, de um conteúdo que é um conteúdo científico e um conteúdo popular, tá? Então, existem muitos critérios aqui para inserção, né? Eu acho até que a Scopus disponibiliza nas suas políticas lá, né, alguns critérios. Então, não é qualquer coisa que vai aparecer lá, tá? Existe uma comissão, grupos de pessoas trabalhando, né, de especialistas, que fazem essa seleção, tá? Ela permite a navegação entre as referências dos documentos, né, e a contagem de publicações e citações, né? Então, é bem legal a ferramenta aqui de navegação, quando vocês acham um artigo, digamos, né, um artigo de periódico bem legal, super relacionado com o tema, vocês vão lá no final na lista de referências e lá vocês vão ver, na verdade, vários links, né? Então, dá para navegar já direto para os outros documentos, tá? Também tem um módulo no Super 8, tá? Aqui a interface, então, da Scopus, né? Já aqui com uma expressãozinha de busca, que é isso aqui, né? Aqui nessa segunda caixinha aqui, eu tenho já uma forma de fazer pesquisa na Scopus, tá? A Scopus é uma base que eu gosto bastante dela, porque eu consigo pesquisar ao mesmo tempo, tá? Tanto no título do documento ou do artigo aqui, né? No resumo e nas palavras-chave, tá? Então, ela tá pesquisando nesses 3 campos, que são 3 campos bem representativos dos documentos, né? Quando um autor escreve lá o seu artigo, ele tenta fazer um título, né, que seja um bom título, ele tenta colocar, né, as palavras principais ali nas palavras-chave, né? Ele tenta dizer o que é o artigo no resumo, é para isso que serve, tá? Então, essa base de dados faz a pesquisa ao mesmo tempo nesses 3 campos, tá? E aqui eu tenho, né, de acordo com o exemplo que a gente está trabalhando, né, Information Literacy and University Library, tá? E a gente já vai falar um pouquinho sobre essa forma aqui de conversar com as bases de dados. Então, aqui com essa pesquisa, eu recuperei 500 documentos. Vejam aqui, né, que eu tenho 500 documentos. Então, aqui é aquele momento, né, que a gente tem que dar uma paradinha e olhar com calma essa interface, tá? De novo, os filtros estão na esquerda, então eu posso aplicar um filtro de ano aqui, por exemplo, eu posso aplicar filtro por área, por revistas, enfim, uma série de filtros aqui, tá? Que não estão aparecendo nessa imagem, mas a gente tem que sempre rolar a tela, né, quando a gente está nas bases de dados, tá? Aqui também eu tenho um botãozinho, né, para exportar a lista de resultados. Então, assim, eu posso exportar, eu posso selecionar os artigos que me interessam aqui, tá? E exportar por uma ferramenta chamada gerenciador de referências, tá? Eu posso exportar, eu vou falar sobre ela depois, tá? Eu posso salvar esses resultados de busca,
tá? Eu também consigo ver a contagem de citações aqui nessa interface, ou seja, nesse primeiro aqui, por exemplo, 99 pesquisadores também citaram esse primeiro artigo. Isso me diz alguma coisa sobre esse artigo, né? Isso me diz, olha, esse artigo parece que é um artigo muito bom, tem muita gente citando ele. Claro que esse não é o único critério que eu devo utilizar para selecionar esse artigo, mas é bom dar uma olhadinha, tá? Oi, Vanessa. Oi, fala, Dirce. Antes de seguir para a Web of Science, a Caroline pediu no chat se a gente pode demonstrar como chegar à tela de pesquisa da Scopus, via portal CAPES. Tá bom, eu vou voltar aqui então na interface do portal CAPES. Tá? Então aqui a gente está aqui, ó, na interface do portal CAPES, acervo, tá? Lista de bases e coleções. Tá? E ali eu posso digitar Scopus. Tá? Ou a outra forma de acessar Scopus, tá? Que é aqui pela nossa lista de fontes de pesquisa do Bibliotecas URGS. Tá? Então, aqui na lista eu posso digitar aqui também Scopus. Tá? E a Scopus já vai aparecer aqui. Não precisa nem dar Enter, tá? Só digitar que ela já aparece aqui. Respondi, Dirce? Sim. E aí você clica no link, na Scopus, ali onde estamos, na página das Bibliotecas URGS, ou você clica lá no portal CAPES, na busca por base, e vai para a base de dados. Tá, eu acabei de fazer Aí você isso chega aqui. à tela de pesquisa. Basicamente, todas as bases assinadas pelo portal e disponíveis como a Web of Science e a Scopus que a gente está destacando aqui, tem essa forma de acesso. O portal, por ser um portal, abrange diversas bases de dados, a gente faz a busca, então, no menu acervo, lista de bases e coleções, e ao encontrar, a gente clica e ele vai para uma nova interface, que é a interface da base de dados. Lá você faz pesquisa. Diz se teu áudio está dentro cortando. do escopo daquela base de dados. A Caroline... Oi? Teu áudio está cortando um pouquinho. Tá bem. Olha só, a Caroline diz que quando faz esse caminho, está aparecendo outra página. Não sei se é pelo caminho do sistema de bibliotecas ou portal. É porque ela deve estar não está com o proxy configurado, né? Deve ser por isso. Tá? Deve ser por isso. Então, ela tem que configurar o proxy, acessar, colocar lá o seu número de cartão e a senha do portal do aluno. Sim, está com proxy. Uhum. E mesmo assim está aparecendo outra interface? Vamos ver. Pois é. Não sei, Vanessa, se tu queres acessar o portal e só mostrar o menu acervo, porque pelo portal não deve dar erro, não é? De acesso. Uma coisa assim, o que acontece às vezes aqui se ela está acessando se ela está acessando aqui pela página, tá? Eu vou clicar aqui no portal para ver. Quando a gente clica a primeira vez no link, tá, das bases de dados, às vezes ele manda para uma outra página, tá? Eu não sei por que acontece isso, a gente nunca conseguiu resolver, tá? Faz de novo, clica de novo no mesmo link, tá? Que ele vai, é para mostrar a interface da Scopus, tá? Se ela está com o proxy configurado. Tá? Eu vou clicar aqui pelo portal para ver se está A com a luz. Josiane está comentando no chat que ela consegue acessar a Scopus via Google, né? Mas a gente tem a orientação de buscar a base dentro do portal, então não vai ter problema de acesso. Usando lá o menu acervo, você vai diretamente para Scopus. Vamos ver se vai dar certo. Tá. A Josiane, não sei se a Josiane está na universidade ou se ela está em casa também, esse acesso pode ser diferente, não é? Josi está na URGS. A Josiane é bibliotecária da Fabico. Obrigada pela participação. Ó, eu estou acessando a Scopus aqui pelo portal de periódicos da CAP só para ver, tá? Vanessa está fazendo agora o caminho mais indicado para acessar uma base de dados via portal. Ó, tá funcionando aqui dentro da universidade.
Tá? Bom, se essa aluna continuar com problemas, tá? A gente pode ficar aqui no final da apresentação e tentar ajudá-la a resolver, tá? Mas vamos adiante, então, com a nossa apresentação. Eu vou fechar aqui, para não ficar com muitas abas, né? E vou adiante na apresentação aqui. Tá? A gente ia começar a falar, então, da Web of Science, tá? Também é uma base referencial, né? Remete ao texto completo, né? Quando disponível, né? Através do proxy ou CAF, né? Ou de acesso aberto, então a gente vai ter acesso somente nesses casos, né? Ela permite a navegação entre as referências também, como a Scopus, né? E a contagem de publicações e citações, né? Mas ela tem uma cobertura temporal mais abrangente, ou seja, ela é mais antiga, né, do que a Scopus. Então, ela tem uma cobertura mais abrangente, mas ela é uma base mais rígida quanto aos critérios de inserção de periódicos e análise de eventos. Então, quando vocês utilizam a mesma expressão de busca para conversar com uma base ou outra, a quantidade de referências às vezes é um pouquinho diferente, tá? Em função dessa rigidez, né, nos critérios aqui da Web of Science, tá? Também existe um módulo, super recomendo que vocês façam, né, um módulo no Super 8, tá? Aqui, na interface da Web of Science, né, quando a gente pesquisa em tópico, a gente também está pesquisando ao mesmo tempo ali no resumo, no título e nas palavras-chave do documento, tá? Então, aqui, utilizando a mesma pesquisa Information Literacy and University Library, né, eu tenho 253 resultados. Lembram que lá na Scopus eu tinha 500 resultados, tá? Então, vejam isso em função dos critérios, né, que a Web of Science utiliza, tá? Filtros no mesmo local aqui na esquerda, lista de resultados no meio, botãozinho de exportação aqui, né? E a diferencinha aqui nessa interface também é a contagem de citações e referências, né? Então, ele já me diz aqui, olha, esse artigo tem 14 referências, tá? E 3 autores citaram esse primeiro artigo aqui, tá? A gente pode ordenar esses resultados também por relevância, tá? A gente pode modificar, né, a ordenação dos resultados. Aqui tem aqui, ó, classificar por relevância, né? Em todas elas existe esse botãozinho, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui a gente também destacou criar alerta, depois a gente vai falar sobre isso, tá? E aqui o Google Acadêmico, tá? Que é um motor de busca, né, do Google, também voltado para textos acadêmicos, mas a indexação é muito menos seletiva, tá? É claro que isso depende muito da área também, né? Tem variações aí, né? Mas geralmente, né, o que vai acontecer? A mesma expressão de busca vai recuperar o triplo, o dobro, né, de resultados, tá? Não é o caso aqui, a gente vai ver, tá? Mas, no geral, é o que acontece, tá? Então, ela inclui, o Google Acadêmico inclui repositórios institucionais, publicações em sites, né? Ele tem muito mais tipos de publicações também, tá? Aqui, né, a interface para localizar o Google Acadêmico, basta digitar Google Acadêmico lá no Google geralzão, né, aquele Google que a gente está mais acostumado, tá? Mas eles não são iguais, eles são bem diferentes, tá? Então, tomem cuidado com isso. Quando a gente estiver trabalhando no nosso trabalho acadêmico, a gente vai fazer pesquisa no Google Acadêmico, certo? Bom, vejam aquilo que eu falei para vocês aqui, né? A quantidade de filtros de pesquisa no Google Acadêmico, tá? É bem menor, tá? Nas outras interfaces, né, não aparecia tudo ali na imagem, mas tem muito mais filtros, tá? No Google aqui a gente tem filtros de data, tem uma ordenação por relevância, tem idioma e tipo de documento, tá? Não tem mais muita coisa aqui no Google, tá? Vejam que a mesma expressão de busca recuperou aqui no Google Acadêmico 452 resultados, bem mais que a Web of Science, mas menos que a Scopus, tá? Aqui no centro, então, a lista de resultados, né? A gente destacou aqui, né? Essa caixinha aqui com as citações que foram feitas a esse primeiro artigo aqui, né? Então, 116 outros trabalhos citaram esse artigo, tá?
Aqui nessa outra caixinha a gente vê as versões, né? Todas as versões aqui. Então, às vezes um artigo tem versão em HTML, em PDF, ou em algum outro tipo de arquivo, né? Então a gente consegue visualizar essas versões aqui. Às vezes é legal olhar uma versão em HTML, porque algumas funcionalidades funcionam melhor, né? No HTML, uma imagem, uma animação, tá? Então, isso é o que a gente destaca aqui na interface do Google Acadêmico. E aqui também, quando a gente clica nessa caixinha aqui, né, que por coincidência também se chama Minha Biblioteca, tá? Mas essa caixinha aqui, ela é o nome da pasta, tá? A Minha Biblioteca aqui é o nome da pasta. Então, eu posso salvar os meus resultados de busca, eu posso salvar nessa pasta Minha Biblioteca, tá? É uma pasta só do Google, tá, gente? Então, eu posso marcar as estrelinhas. Vejam que aqui nessa outra imagem anterior, né, eu tenho aqui ó, as estrelinhas. Então, quando eu clico na estrelinha, a estrelinha vai ficando preenchida, tá? E o que ele faz? Ele está salvando na pasta Minha Biblioteca, tá? Tem uma estrelinha aqui do lado também, né? Eu posso exportar essa lista de resultados também utilizando o botão de exportação lá para os gerenciadores, tá? Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de como buscar nas bases de dados, né? Ou seja, como conversar com as bases de dados. A gente está vendo ali, eu já falei várias vezes aqui, a frase expressão de busca, tá? Então, vocês viram que na minha expressão de busca ali, Information Literacy and University Library, eu tinha uma coisinha igual a essa aqui, um AND, tá? Então, isso aqui a gente chama de operadores booleanos, né? Eles são três, os mais conhecidos, né? O AND, o OR e o NOT, que a gente pode usar, então, nas expressões de busca. A gente também tem outros símbolos aqui que a gente chama de truncagem, né? A gente tem o asterisco, interrogação e alguns outros que a gente vai ver agora. Então, a gente vai utilizar essas expressões aqui, né, para conversar com essas bases de dados todas que a gente já viu, tá? Então, vamos começar a falar agora em elaboração da expressão de busca. Bom, primeiro, a gente definiu o nosso tema de pesquisa, né? A gente formulou o nosso problema de pesquisa e é de lá que a gente vai extrair os termos de pesquisa. A gente já fez isso, né? A gente vai pensar nos campos de busca onde a gente vai inserir a nossa expressão de busca, né? Então, vejam que naquele caso específico ali, a gente pesquisou lá no campo tópico e no campo título, resumo e palavras-chave, né, na Scopus, tá? Então, vocês vão ter que pensar em quais campos vocês vão pesquisar nas bases de dados. A gente vai utilizar os operadores booleanos AND, OR e NOT. A gente pode utilizar aspas também, quando a gente quer falar em termos compostos, né? Ou a gente quer utilizar uma frase para fazer a pesquisa, então a gente vai utilizar aspas. Truncagem também, com esses dois sinais aqui, e parênteses para mostrar a ordem de busca, tá? E alguns outros recursos também que as bases de dados oferecem, como operadores de proximidade, né? Mas isso tudo, você sempre, vou reforçar de novo aqui, tá? Sempre tem que olhar a ajuda das bases de dados para saber como é que vocês vão conversar com ela, tá? Com as bases, tá? Porque algumas têm algumas especificidades, são um pouquinho diferentes, tá? Os operadores booleanos são os mesmos para todas, tá? Mas assim mesmo a gente precisa olhar a ajuda para conhecer os recursos que são diferentes, tá? Aqui a gente trouxe os exemplos, né, de pesquisa, de inserção de uma expressão de busca na interface do Sabe Mais e ali uma expressão um pouquinho maior na interface da Scopus, tá? Então vejam ali, né, como é que eu coloquei a minha expressão de busca aqui no Sabe Mais, tá? Eu botei Information Literacy or Information Skills. Lembram que lá, quando eu mostrei a minha tabelinha, né, com os termos do vocabulário controlado, eu tinha falado que o Eric me disse, olha, tu tem que usar Information Skills, tá? Mas eu sei que um sinônimo de Information Skills é Information Literacy. Então, eu vou usar o OR aqui para dizer isso na minha expressão de busca, tá? E como eu tenho duas expressõezinhas ali, né, Information Literacy e Information Skills, né, são termos compostos, então eu estou colocando os dois entre aspas, tá? E claro que eu escolhi aqui um campo, né, nesse caso aqui eu escolhi o campo de título, porque eu quero pesquisar no título especificamente, tá?
E aqui também a mesma expressão de busca na interface da Scopus, tá? Isso tudo aqui é bem importante que vocês sempre registrem tudo isso, né? Lembrem, registrem de alguma forma como é que vocês estão fazendo essas pesquisas, porque em algum momento mais adiante vocês vão precisar disso, tá? Falando aqui, né, então, nesse slide aqui, né, nos campos de busca, né, e os dados no documento, né, onde é que essas interfaces, essas bases de dados fazem as buscas, né, no título, né, no resumo, nas palavras-chave, né, então, assim, eu vou reforçar aqui a importância, né, de quando a gente está escrevendo o nosso trabalho científico, o nosso artigo, não importa, a importância, né, de escrever bem o resumo, a importância de criar um texto que seja significativo, né, que seja representativo do documento de vocês, né, para que as outras pessoas, quando forem pesquisar, né, consigam recuperar o documento de vocês, tá? Então, através disso, a gente está dando visibilidade também para a nossa produção acadêmica, tá? Sempre, né, tentar padronizar o nome dos autores, né, não ficar usando uma hora o nome abreviado, depois o nome completo, né, tentar padronizar isso também, tá? Isso também é importante. E aqui os operadores, então, de pesquisa, né? Então, utilize as aspas, né, para buscar termos compostos, expressões, como eu já falei, né? O asterisco, então, quando a gente não sabe os sufixos das palavras, né? Então, ou quando a gente não quer escrever todos os sufixos, né? Eu poderia utilizar ali library, librarian e librarianship, tudo com or. Mas não precisa, né? Porque eu tenho ali o asterisco que vai me trazer esse radical library, né? Com todas as terminações possíveis ali, tá? Ali a gente tem um exemplo também aqui de Brasil, né? Brasil, a gente sabe que ele pode ser escrito com S ou com Z, né? No estrangeiro. Então, a gente pode utilizar aqui o ponto de interrogação para trazer as duas formas de escrita na nossa busca, tá? E os parênteses, né? Que estabelecem a ordem correta de busca, tá? Então, é para usar, né, nessas expressões que utilizam os operadores AND e OR na mesma busca, tá? Então, aqui primeiro, né, eu estou pesquisando aqui essa primeira parte, depois a segunda aqui, certo? Reforçando a questão, né, de que vocês devem olhar com calma as interfaces, porque elas podem utilizar operadores diferentes, tá? Vamos aprofundar um pouquinho aqui o que cada um desses operadores traz para nós, tá? Vamos lá no AND. O AND significa restringir, como está ali naquela imagem, tá? Então, ele vai conectar os termos à pesquisa, né? E no nosso exemplo ali, né, ele vai trazer para mim, então, todos os documentos que contêm a expressão Information Literacy junto com Library, né? E todas as terminações de Library, tá? Então, ele está restringindo bem, ele não vai trazer nada além disso, tá? O OR, ele vai ampliar o meu resultado de busca, tá? Ele vai trazer um termo ou outro termo. Ele é muito usado quando a gente está trabalhando com sinônimos, né? Então, ali o nosso exemplo, Information Literacy, OR Information Skills, que a gente sabe que é a mesma coisa, tá? E aqui o NOT, né, que significa excluir. Então, alguma coisa eu não quero que apareça nos meus resultados de busca, eu vou utilizar o NOT. Mas ele deve ser usado com bastante cautela, tá? Porque muitas vezes eu tenho lá um documento que fala em Information Literacy, em School Library, como está aqui no exemplo, mas também fala em Information Literacy e bibliotecas universitárias, University Libraries, né? Então, e aí se eu digo que eu não quero School Library, tá? Eu estou excluindo, né, aquele documento que trazia as três coisas, que trazia Information Literacy, School Library e University Library, tá? E pode ser que algum conteúdo ali me interesse, tá? Então, tem que ter bastante cuidado ao usar o NOT, tá? Ficou claro aqui, pessoal, alguma dúvida sobre os operadores booleanos? Será que eu caí e não vi, meu Deus? Oi, Vanessa, estamos aguardando o pessoal digitando no chat. Ah, tá. Quando dá um silêncio assim, me dá um medo que eu penso, meu Deus, eu caí e estava falando sozinha.
Se quiserem comentar. Agora quem caiu? Deixa eu vou parar de compartilhar um pouquinho aqui só para ver o que o pessoal está colocando no chat, então. Peraí. Vamos parar o compartilhamento. Para não ficar essa tela duplicada aqui. O pessoal não botou muita coisa no chat, né? Vanessa, você tem que descer o seu chat. O chat está bem grandinho. Está lá no final. Não apareceu na tua tela ali. Desce mais. Eu estou no final. Último tranquilo? Tudo certo? Tudo certo? É isso que você visualiza? Isso. É o que eu estou vendo aqui. Tá, não, achei que tinha mais coisas, tá? Vou voltar a compartilhar minha tela, então. Tá. Eu queria saber se o pessoal já usou a expressão de busca, tá acostumado já com isso. Vamos ver o que comentam aqui, enquanto tu vai compartilhando, né? É a teoria dos conjuntos lá da nossa matemática do ensino fundamental, que reaparece na loja das bases de dados. O pessoal comenta, eu não tinha utilizado, mas após as aulas da extensão, eu testei para ver como funcionava, Gabriela. Que legal. A Luísa começou a utilizar essa semana um pouco, que bom. A Caroline diz que usa bastante as aspas e os outros ainda não. Bom, esse é um curso de introdução à pesquisa, né, Vanessa? E a gente espera que estimule vocês a começarem a usar. Nos demais cursos do Super 8 também a gente fala dos operadores, dada a sua importância para a pesquisa nas diversas bases de dados, tá? Então, explorem, façam seus testes com um tema de pesquisa e vejam a diferença de usar os operadores para qualificar a pesquisa de vocês. Isso mesmo. Obrigada, Dirce. Tá? Bom, então continuando aqui, né? A gente tem ainda um tempinho. Então, continuando aqui, temas de pesquisa, né? E expressão de busca. Vejam aqui o nosso exemplo, tá? A gente utilizou aqui library, então, com um asterisco, né? Para não ter que digitar todos aqueles ali, aquelas terminações ali, né? Aquelas palavras, né? Colocamos entre o and, né? Porque a gente quer pesquisar library e estudantes, né? De modo geral aqui. Então, eu quero pesquisar estudante, or college student, or undergraduate, né? Que todos eles são relacionados aqui, todos são uma espécie de sinônimo, tá? Então, vejam, eu botei o asterisco aqui para dizer para ele que é student ou estudantes, né? Também a mesma coisa eu fiz aqui para o caso dos outros termos, tá? E assim, eu montei uma expressãozinha bem simplesinha aqui só para, né, dar o exemplo para vocês, tá? Bom, pessoal, vamos voltar aqui, né, para os termos de expressão de busca, né, no nosso problema de pesquisa, que é reforçando aqui, né, se existe relação entre os programas de alfabetização, né, e o desempenho acadêmico dos alunos, tá? Eu gosto de falar sempre assim, reforçar essa parte aqui, pessoal, que é bem importante que vocês registrem todos esses termos de busca que vocês vão utilizar na pesquisa de vocês, tá? Façam isso no comecinho do trabalho, tá? Criem uma tabela, não precisa ser exatamente igual a essa, tá? Mas façam esse registro. Muitos de vocês, se não viram ainda, vão ver ao longo da trajetória acadêmica de vocês artigos onde o autor apresenta como é que ele fez as pesquisas nas bases de dados. Inclusive, ele coloca, né, as expressões de busca que foram utilizadas, né, para ele trabalhar. Então, isso dá uma credibilidade, né? Isso mostra, olha, o autor está utilizando bem a metodologia aqui, ele está... ele permite com que outras pessoas reproduzam a mesma pesquisa que ele fez. E isso é bem importante no meio acadêmico, né? Então, além de dar uma credibilidade para o trabalho de vocês, né, vai permitir que outras pessoas reproduzam a mesma pesquisa, tá? Então, por isso que eu sempre recomendo essa questão de registrar tudo, né? E aqui eu só tenho um exemplo, né, de uma tabelinha, vocês podem registrar da forma que vocês acharem melhor, tá? Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem vários blocos, né, de expressões de busca, tá? E uma das coisas que as gurias, principalmente a Dirce, eu acho, a Marina, né, elas sempre recomendam essa questão de fazer pesquisa por blocos, né? A gente pode fazer pesquisa por blocos. Então, faz uma pesquisa primeiro ali com a minha primeira expressão de busca, né, o Information Literacy, or Information Skills. Depois eu vou juntando com os outros blocos, tá?
Então, Dirce, se tu quiser falar alguma coisa aqui, eu agradeço. Bom, eu acho que está bem assim, Vanessa, que a gente pode apresentar, vejam só, a gente tem uma primeira coluna com o termo, a segunda, de novo, reforçando o uso do vocabulário controlado, que serve para ampliar o número de termos que a gente usa e para escolher o termo certo. E a terceira coluna, a Vanessa já começa a compor a sua estratégia de busca. E cada linha dessa coluna é um pequeno conjuntinho, vejam, que vai buscar por uma parte desse tema. E o que nós vamos ver em seguida, que se a gente unir esses conjuntos pelo operador AND, entre cada linha, nós vamos compor a estratégia de busca completa. E isso facilita o uso na base de dados. É diferente do que chegar na tela da base de dados e digitar algo aleatoriamente. Por isso que a Vanessa reforça a importância do registro no caderno, no arquivo, etc. e tal, para ir organizando as ideias. Acho que podemos seguir, Vanessa. Isso, obrigada, Dirce. Então, vejam aqui, né, a expressão de busca completa com os conectores ali, né, o AND, tá? Então, assim, mesmo assim, eu fiz tudo certinho, tudo bonitinho, a minha expressão de busca foi toda verificada, os meus termos lá no vocabulário controlado, e aí, quando eu botei a expressão de busca na base de dados, retornou um resultado 0, tá? Bom, quando acontece isso, né, a gente tem que dar um passinho para trás, tá, pessoal? Tem que olhar com calma de novo se tem algum termo ali nessa expressão de busca que foi digitado errado, se tem alguma aspa fora do lugar, se está faltando algum parênteses, tá? Se mesmo assim nada disso resolver, né, eu reforço de novo, os bibliotecários estão aqui, né, para atender vocês. Então, vocês podem se dirigir à biblioteca ou mandar um e-mail, né, e pedir ajuda para os bibliotecários e bibliotecárias, tá? Façam isso, é nossa função, tá? Então, aqui reforçando, né? Guarde a expressão de busca em um arquivo de texto de bloco de notas ou nota avulsa no seu gerenciador, né? Para consultá-la mais tarde, né? Para usar na metodologia do trabalho, sempre que for necessário, né? Mas eu sempre recomendo, assim, colocarem, porque eu acho que qualifica muito o trabalho, tá? Reforçando, as bases de dados podem ter recursos para combinar resultados de buscas realizadas por partes, né? Então, lembram lá, quando eu mostrei a interface do Sabe Mais, por exemplo, até vou voltar aqui para mostrar, né? A interface do Sabe Mais, vocês podem combinar esses blocos aqui, tá? Vocês escolhem aí os operadores aqui, os operadores booleanos, né? E vão combinando os bloquinhos, tá? Vamos voltar aqui. Adapte a estratégia para cada base de dados, né? Então, reforçando a questão de saber como a base de dados conversa com vocês, tá? Então, façam as adaptações necessárias, dê o resultado 0, dá um passinho para trás, tá? E vai lá olhar o que pode estar acontecendo, né? Muitas vezes é uma questão de a gente estar utilizando termos específicos demais, né? A nossa expressão está específica demais, e aí retornou um resultado 0. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente tenta colocar termos um pouquinho mais genéricos, a gente talvez tente usar um pouco mais de OR, né? Porque talvez a base de dados não trabalhe com aquele termo específico, mas ela trabalha com outro, né? Então é importante também a gente fazer as explorações lá no início para olhar a terminologia que os autores trabalham nos seus artigos, né? Porque num texto, muitas vezes o autor ele utiliza vários termos, né, diferentes para dizer a mesma coisa. E quem sabe está faltando um desses termos aí no OR de vocês, tá? Na parte do OR ali de vocês, tá? Né? Talvez vocês não tenham, não existe uma base de dados, ou, aliás, um vocabulário controlado, vocês não trabalharam com vocabulário controlado e não conseguiram enxergar todos os sinônimos possíveis, tá? O vocabulário controlado faz isso, ele mostra todos os sinônimos possíveis, né? Mas mesmo assim, né, pode ser que um autor super criativo lá inventou um termo novo, né, e vocês precisam utilizar, tá? Então, assim, não deu resultado nenhum, dá esse passo para trás e faz uma avaliação, tá? Na expressão de busca. Né? A gente coloca essa imagem aqui para brincar um pouquinho, né? Não existe nada sobre isso. Pô, será que eu sou a única pessoa que pensou nesse tema de pesquisa? Será?
nesse mundo tão globalizado, tão vasto, com essa literatura científica gigantesca, tem que duvidar, né, gente? Então, atenção, avalie, tá? Bom, falando em avaliação, né, vamos avaliar os resultados aqui. Né? Se eu obtive poucos resultados ou resultado zero, né? O que a gente tem que perguntar também? A cobertura das bases de dados é adequada por conteúdo e tipo de documento? Eu estou na base certa? Né? É isso que a gente tem que perguntar. Utilizei truncagem e outros recursos conforme as configurações de cada base de dados? Eu estou conversando da forma como a base me entende? Tá? Utilizei termos nos idiomas que a base cobre e que costumam ter publicações sobre o tema, tá? Então, também aqui a gente tem que se perguntar, né? Utilizei termos gerais e específicos, singular, plural, sinônimos, né? Tudo isso a gente tem que, né, checar aqui para ver se está, onde a gente está errando, tá? Em último caso, então, reforço, consultar os bibliotecários, tá? Bom, alertas de pesquisa nas bases de dados. Vocês viram até aqui, né, a gente tentando conversar com as bases de dados, montar uma expressão de busca, né, e tudo mais. Mas a gente sabe que a pesquisa ela não é feita num único dia, né, que muitas vezes a gente precisa de documentos mais atualizados e a gente acaba retornando para as bases de dados para fazer novas buscas, né? Mas existem ferramentas que nos auxiliam nessa parte. A gente não precisa ficar indo lá todos os dias para saber se saiu um artigo novo sobre o meu tema de pesquisa, né? A gente pode configurar alertas de pesquisa nessas bases de dados e elas vão fazer todo esse trabalho para vocês, tá? Então, criem alertas, a gente recomenda fortemente isso, né? Para que vocês se mantenham informados e não precisem refazer as buscas inúmeras vezes, tá? A gente vai falar um pouquinho também agora sobre o que salvar, né? E aqui a gente vai dar alguns critérios para que vocês escolham, né, os artigos, os documentos que vão fazer parte do referencial teórico de vocês, tá? Bom, então a gente vai falar aqui nesses critérios de avaliação. Então vamos pensar assim, a gente tem uma lista de 500 resultados lá numa base de dados. E agora, como é que eu seleciono, né? Vamos pensar, então, em credibilidade, atualidade, autoridade, confiabilidade, custo, disponibilidade e cobertura, tá? Na credibilidade, então, quem falou sobre isso? Quem é esta pessoa que está falando sobre esse tema, né? Essa pessoa, ela tem vínculo com alguma instituição que pesquisa sobre o tema, alguma universidade, né? O documento, ele apresenta referências, né? Então, aqui está uma grande diferença, né, entre um documento que a gente encontra no Google aberto, né, e o documento que a gente vai encontrar numa Scopus, numa Web of Science, num portal de periódicos, né? Esses documentos científicos sempre têm que apresentar referência, porque é assim que a ciência se constrói. Então, tem que ter ali os embasamentos que aquele autor utilizou para escrever, tá? Quem é que patrocina essa informação? Né? Então, a gente vê, eu acho que o exemplo da área da saúde é mais significativo, né? Muitos artigos na PubMed, por exemplo, no finalzinho lá, eles mostram, eles têm um trechinho, né, que fala assim, este trabalho não foi patrocinado por ninguém, né? Por quê? Porque muitas vezes o patrocínio pode ter alguma influência no tipo de conteúdo que está sendo publicado, né? Então, uma pesquisa científica na área de medicamentos, por exemplo, né, pode ter um patrocínio de uma grande farmacêutica, e pode ser que esteja ali mostrando as inúmeras vantagens de um medicamento, né? E apenas as vantagens, e o outro lado não está mostrando. Então, pode ter algum tipo de viés, tá? Então, isso é uma coisa que você sempre tem que avaliar em relação ao conteúdo. O conteúdo tem algum viés, tá? Aqui a gente tem esse exemplo, né, de uma informação que está num site de uma farmacêutica, né, da Bayer, né? Então, está dizendo ali uma informação linda, maravilhosa, né, sobre as suas sementes, etc., né? Mas a gente tem que avaliar essa informação com todo esse cuidado, né? Que pode ter algum viés aqui. Então, a gente tem que buscar outras fontes para contrapor o que está escrito aqui, tá?
Atualidade. Quando é que isso foi dito? A informação está atualizada? Onde é que está a data? Tá? Eu dou um exemplo que eu acho bem legal aqui, nesse contexto de pandemia que a gente passou há pouco tempo, né, e de desinformação e fake news. Circulou um tempo atrás aí um vídeo do Dr. Drauzio Varella falando sobre um medicamento, uma cura, uma coisa assim, mas era um vídeo que tinha sido produzido muito antes da pandemia. E ele foi, recolocado ali, né? Foi retransmitido, né? Como se fosse uma verdade absoluta, porque foi o Dr. Drauzio Varella que falou, né? Mas na verdade aquela informação estava descontextualizada e não aparecia data em lugar nenhum. Quando a gente fazia uma pesquisa mais detalhada, a gente percebia que, olha, isso aqui não está fora de contexto, né? Não tem data aqui, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Aqui a gente está mostrando um exemplo de um artigo, né, um artigo de periódico aqui de uma revista chamada Behavioral Sciences, né, que, ao contrário disso, né, traz todas as informações de data. Né, é um periódico científico, então ali tem, inclusive, a data que o artigo foi recebido na revista, a data em que ele foi revisado, em que ele foi aceito para publicação e assim por diante. Né, então vejam a diferença. Tá? Questão de autoridade. Quem é esse autor? Então, a gente já falou ali, né? Ele trabalha com esse tema, né? A gente consegue localizar o currículo desse autor, a gente consegue ver o que ele já publicou, né? Isso é bem importante para olhar a experiência desse autor, né? No seu tema de publicação. É alguém de uma área que pesquisa sobre esse tema, né? Que pesquisas ele já fez, então a gente consegue mesmo ver o currículo da pessoa, né? A gente tem que pensar nisso também. Aqui um outro exemplo de um cabeçalho de um artigo, né, que é da Journal of Library Administration, que é um cabeçalho de artigo que já traz ali, né, uma forma de facilitar a nossa vida, né? Tá mostrando ali, olha, esse autor aqui, ele é professor assistente na universidade tal, no país tal, então aqui eu já consigo ter alguma noção de quem é esse autor, né? Mas eu também posso fazer pesquisas extras, né, nas bases de dados. Por exemplo, na Scopus tem uma ferramenta lá onde eu consigo pesquisar todas as publicações de determinado autor. Né? Então, por ali eu já consigo então ter uma noção melhor, né, do que esse autor publica. Confiabilidade. Né? Por exemplo, que site, que livro é esse? Né? De onde vem esse material? Né? O que está o conteúdo desse site, desse livro, desse material? É um conteúdo de fato ou é um conteúdo de opinião? Né? Não que eu não possa usar, né, conteúdos de opinião no meu trabalho acadêmico, eu posso, né? Mas isso tem que estar muito bem referenciado, tem que estar muito bem dito ali, né, muito bem explícito que, olha, é uma opinião de uma pessoa específica, né, e a minha posição a respeito desse tema é esta. Né? Então, tem que estar muito bem claro isso, né? Ainda mais nesse contexto que a gente vive hoje, né, de desinformação, então isso é muito importante. Uma outra questão que no nosso meio acadêmico também a gente tem que se perguntar: é um conteúdo revisado por pares ou está em avaliação? Né? Eu gostaria que vocês colocassem no chat se todo mundo sabe o que é revisão por pares. Eu vou até sair aqui para ver se vocês sabem. Não sei. A Luísa? Não. Sim. Bom, então algumas pessoas não sabem, outras sabem, tá? Então vamos voltar lá para a nossa tela. Para mim é isso que importa. O que a Luísa está escrevendo ali? Vamos esperar só um pouquinho. Certo. Que bom, Luísa, que tu já está fazendo essas pesquisas e que tu já te deparou com essa situação. Bom, vamos tentar exemplificar. Se a Dirce quiser ajudar, ela pode me ajudar, tá? Quando a gente, por exemplo, vocês fizeram o TCC de vocês e o professor disse, olha, o TCC está muito bom, eu quero que vocês escrevam um artigo para publicar numa revista lá da nossa área. Né? O que vai acontecer com esse artigo de vocês? Ele vai ser enviado para a revista e lá na revista
existe uma comissão, um grupo de pessoas, um comitê, que vai fazer a seleção desse artigo, ele vai avaliar esse artigo, tá? Esse comitê, esse grupo, são especialistas, né? Eles vão utilizar vários critérios para dizer, olha, esse artigo merece ou não merece ser publicado na nossa revista, tá? Então, basicamente, de forma bem simplificada, né, é isso que significa revisão por pares, né? Esse é um comportamento, é uma questão da ciência que é muito relevante, tá? Porque é isso que nos diferencia, né, do resto das publicações que a gente vê por aí, tá? Então, quando é uma publicação revisada por pares, né, é uma publicação científica, tá? Isso não acontece normalmente, né, em outros tipos de publicações, certo? Uma outra questão aqui, né? Então, é revisado por pares ou está em avaliação, né? Hoje em dia, como eu tinha falado antes, né? Existem formas alternativas, formas novas de publicação, né? O pré-print, os repositórios de pré-prints é um exemplo desse novo tipo de publicação, tá? Ou seja, esse processo todo de revisão por pares é um processo bem demorado, dependendo da revista para a qual vocês querem enviar o artigo, né? Esse processo demora 2 anos, né? Porque são muitos artigos para serem revisados, tá? Então, o pré-print é uma forma um pouquinho mais rápida de fazer essa publicação. Então, eu vou lá, coloco o meu artigo nesse repositório de pré-prints, né? E ele fica aberto. Então, muitas pessoas vão ir lá olhar, né, o meu artigo, né, vão fazer comentários no meu artigo e assim eu vou aprimorando o meu artigo, inclusive, tá? Então, é uma forma diferenciada de publicação, né, e bem mais rápida também, tá? Uma outra questão que a gente tem que avaliar também, né? Periódicos predatórios. Muitos periódicos, eles cobram para publicar os artigos, tá? E isso é perfeitamente normal, não há problema nenhum, né? Quando o periódico é um periódico de acesso aberto, né? Normalmente os editores, né? Eles cobram a publicação do periódico. Não há problema nenhum nisso. O único problema é que muitos desses periódicos predatórios, eles não têm uma comissão, né, para fazer essa revisão por pares. Então, eles estão mesmo atrás do dinheiro, tá? Então, é isso que vocês têm que ter aquele cuidado. Muita gente recebe e-mails, né? Publica um artigo num evento, num congresso, e aí daqui a pouco começa a receber e-mail, convites para publicação em periódicos. Então, vocês têm que olhar o histórico desse periódico, né? Tentar descobrir esse histórico para ver se não é um desses periódicos predatórios, tá? Normalmente, quando eles ficam fazendo convite assim, é porque tem alguma coisa estranha, tá? Outra questão importante, deixa eu tomar um golinho de água. Vamos olhar o tempo aqui que a gente tem um tempinho ainda. Então, a questão das fontes originais, tá? Quando a gente está trabalhando, a gente tem que sempre, o máximo possível, evitar o uso de APUD. A gente tem que ir atrás do original e não ficar com a interpretação do original, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo para mostrar, né, o que é o APUD para vocês, tá? O APUD significa citado por, né? Então, aqui, segundo Sequin, de 2004, citado por Farias e Sampaio, de 2011. O que significa isso? Que eu tenho nas minhas mãos, né, o livro, o documento, o artigo do Farias e do Sampaio, que é de 2011. E eles citaram o Sequin. É isso que significa, né? Mas a minha obrigação enquanto aluna é ir buscar o original. O original ali é o Sequin. E, pelo visto, esse Sequin é um autor brasileiro, né? Que deve ser de fácil localização. Então, não justifica eu usar o APUD aqui, certo? Então, se vocês tiverem qualquer dificuldade para localizar o original, né? De novo a dica, eu vou repetir 1000 vezes aqui, tá? Busquem ajuda na biblioteca, certo? Mas mesmo assim, né, vocês podem também tentar fazer uma localização antes, né, de sair atrás do bibliotecário. Vocês também têm essa obrigação de pesquisar em outras bases de dados, né, pesquisar no Google Acadêmico também, né, para localizar o original, certo?
Buenas, tudo tranquilo até aqui, gente? A gente vai entrar com um assunto um pouquinho diferente agora aqui. Eu quero saber se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Tudo bem, Vanessa? O Tá, chat está tranquilo. tá bom. Vamos ver se o pessoal vai comentar algo, mas acho que podemos seguir. E eu vou aproveitar esse momento no áudio para fazer 2 pedidos aqui para o pessoal. O primeiro, para preencherem a nossa lista de presenças, e o segundo, para antes de saírem da sala, fazer a gentileza da avaliação do curso de hoje, tá bem? Segue, Vanessa. Obrigada. Tá, obrigada, Dirce. Bom, a gente viu aqui então que a gente consegue recuperar muitos resultados nessas interfaces de busca. Claro que com a nossa expressão de busca bem definidinha, a gente vai reduzir essa quantidade, vai tornar os nossos resultados muito mais precisos, né? Mas, mesmo assim, muitas vezes a gente vai pesquisar em vários lugares e a gente vai ter muitos resultados de busca, né? E aí, o que a gente faz para organizar tudo isso? E onde a gente vai salvar tudo isso, de forma que a gente consiga localizar depois, na hora da escrita, né, rapidamente. A nossa recomendação aqui é usar gerenciadores de referências para formar uma biblioteca pessoal, tá? Quando eu falo biblioteca pessoal, eu estou falando de biblioteca pessoal mesmo, aquele material que eu localizei nas minhas buscas e eu guardei num lugarzinho e eu criei a minha biblioteca pessoal, tá? Bom, os gerenciadores, o que são esses gerenciadores? Eles ajudam a organizar as leituras, a fazer destaques e anotações nos textos, ou seja, né, nos gerenciadores ali eu consigo fazer comentários nos textos. Então, no momento que eu estou lendo o material, eu já consigo, que legal esse trecho aqui eu acho que eu vou destacar, porque eu acho que eu vou usar no meu trabalho acadêmico, eu vou citar esse trecho aqui, né? E por que eu vou citar? Então, eu já vou colocar ali uma justificativa, né? Já vou escrevendo, né? Porque dessa forma a gente consegue aprender muito melhor, né? A gente não deve ter uma postura muito passiva na leitura, né? A nossa postura deve ser uma postura de trabalhar com o texto mesmo, de mexer com o texto, porque senão fica uma coisa chata, é muita leitura que a gente tem que fazer e a gente tem que utilizar estratégias para não fazer com que esse trabalho seja um trabalho maçante, um trabalho tedioso, tá? Então a gente tem que, né, trabalhar dessa forma, né, fazendo os destaques, anotações, comentários, né, tentando já também adiantar, né, a questão da escrita, tá? Os gerenciadores, eles facilitam a citação e a elaboração de referências, né? Então, o pessoal acha que essa questão aqui de inserir de forma automática a citação e a lista de referências no trabalho é a principal funcionalidade do gerenciador de referências. Mas é uma opinião pessoal, tá? Mas eu acho que não, tá? A principal função dos gerenciadores é na organização da leitura, na recuperação rápida das leituras no momento que a gente precisa escrever, tá? E nessa questão de trabalhar com o texto, né? De mexer com o texto ali para não ficar essa leitura maçante, tá? E claro, né? Inserir a citação e a referência no final do trabalho de forma automática é uma mão na roda, né? Agiliza muito o trabalho. Tá? Bom, então, além de formar a biblioteca pessoal, né, os gerenciadores automatizam essa parte, né, de inserção de citação e referência, tá? E como é que funciona um gerenciador de referências, tá? Bom, a gente viu aqui todas as bases de dados, né, que o gerenciador de referência que a gente tem à nossa disposição, tá? São todas essas aqui, né, e muito mais, tá? E além disso, eu posso ter também, né, alguma pastinha lá no meu computador, né? Uma pastinha que eu já tinha um material guardado lá e tal. O que eu vou fazer? Eu vou alimentar o meu gerenciador, né? O meu aplicativo, que no caso aqui é o Zotero. Eu vou alimentar com os resultados de busca das bases de dados, com aquilo que eu já tinha guardado no meu computador. Eu vou botar dentro do Zotero e na hora que eu estiver escrevendo, eu vou lá no meu editor de texto, né, que pode ser o Word, pode ser o LibreOffice, pode ser o Google Docs, né? Eu vou puxar essas informações aqui para o meu texto, certo? É assim que funciona o gerenciador, tá? E aqui no sistema de bibliotecas, a gente ministra o gerenciador Zotero, tá? Existem muitos outros, mas ao longo do nosso trabalho aqui no Super 8, a gente foi vendo que o Zotero é um dos melhores, então a gente recomenda o Zotero, tá?
A gente ainda ajuda o pessoal que trabalha com o Mendeley, por exemplo, né, que é um outro gerenciador. A gente ajuda, mas a gente não tem mais ministrado o Mendeley, tá? Com algumas exceções aí, certo? Então, essa aqui é a interface da biblioteca no Zotero, tá? Lembrando, biblioteca pessoal de coisas que vocês localizaram nas bases de dados. Então, tá tudo unificado aqui. Eu juntei tudo aqui dentro do Zotero, certo? Eu chamo isso de biblioteca pessoal. Aqui na minha esquerda, eu tenho a minha organização por pastas no gerenciador. Eu tenho as etiquetas no gerenciador. Então, assim, eu gosto de falar das etiquetas porque muitas vezes a gente fica numa dúvida, né? Ah, esse artigo aqui que eu tenho, eu coloco ele na pasta sobre Information Literacy ou eu coloco ele na pasta X, sei lá, eu coloco na pasta X ou na pasta Y, tá? A gente fica numa dúvida, porque o artigo, ele trata, né, dos dois assuntos ali ao mesmo tempo, e a gente fica nessa dúvida, tá? E a gente fica pensando, né, na hora de localizar, será que eu vou me lembrar que tá nessa ou tá na outra, né? Ou vou ter que procurar nas duas, né? Então, assim, no gerenciador a gente não tem esse problema, tá? Por quê? Porque eu posso colocar o meu artigo na pasta que eu escolher, pode ser na X, tá? E eu posso colocar uma etiqueta também nesse meu documento. Então, eu vou colocar as minhas etiquetas aqui, tá? Nessa lateral aqui esquerda, na parte de baixo. E depois, lá, daqui a uma semana, quando eu voltar aqui para localizar esse documento, eu vou digitar a etiqueta e ele vai me mostrar o documento aqui nessa parte central da interface, tá? Bom, aqui na lateral direita, eu tenho os dados sobre o documento. Então, quando eu marco aqui, como está marcado aqui, tá? Eu seleciono esse artigo especificamente, ele vai me mostrar, então, ali o título, o ano, o número de páginas, o volume, o nome da revista. Ele vai me mostrar os metadados sobre aquele documento que está selecionado, certo? Então, essa aqui é a interface de forma bem rápida, tá? Eu ainda consigo fazer pesquisa aqui dentro, tá? Eu consigo localizar, inclusive, dentro do PDF, tá? Eu consigo pesquisar ao mesmo tempo todos os meus documentos, né, e fazer pesquisa dentro do PDF, certo? Isso é uma funcionalidade que eu acho assim fantástica no gerenciador, né? Às vezes a gente não lembra assim, eu sei que eu li esse trecho aqui, eu li sobre esse assunto, mas agora eu não me lembro em qual artigo eu li isso, né? Como é que eu vou localizar? Eu vou ter que olhar um por um? Não, né, gente? Existe uma ferramenta que ajuda a localizar de forma muito mais rápida, tá? Bom, em relação à questão das referências, né? Como é que funciona assim? Só para vocês verem, né? A gente chama isso de, eu digo que é uma mágica, tá? Então eu estou lá escrevendo meu texto, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E lá pelas tantas eu quero citar o Silva da vida, o Smith, ou sei lá quem, né? Eu vou com poucos cliques puxar esse autor para o meu texto. E ele vai inserir a citação ali no texto, tá? De forma bem automática, utilizando o estilo de citação que eu já escolhi. Pode ser a BNT, pode ser Vancouver, pode ser a APA, pode ser, enfim, o estilo que vocês escolherem. Esses gerenciadores têm mais de 8.000 estilos de citação, tá? De normas, né? Então, assim, o meu trabalho, meu TCC, eu fiz ele todo usando a BNT. Aí o professor mandou eu publicar aquele artigo lá que a gente falou, né? Só que na revista que eu quero enviar o meu artigo, a revista não usa a BNT. E agora? Eu vou ter que fazer tudo de novo? Não, né, gente? A gente vai lá, com um ou dois cliques, a gente altera o estilo usando o gerenciador, tá? Só que para isso tem que ter começado a usar o gerenciador desde o princípio, tá? E a mesma coisa a lista de referências, né? A gente não tem mais que ficar se preocupando, né? Com, será que está a vírgula no lugar certo? Será que está o negrito? Será que todos os autores eu coloquei, eu não esqueci de nada, né? Outra coisa também que o gerenciador ajuda, né? Vocês sabem que tudo que foi citado no texto tem que estar listado na lista de referências. É para isso que ela serve, tá? Então, se a gente faz isso manualmente, né, é muito comum acontecer de a gente esquecer algum autor que foi citado no texto, e aí a gente vai olhar na lista e não está na lista de referências, tá?
Então, com o gerenciador, isso não existe, tá? Porque ao mesmo tempo que eu estou inserindo já a citação no texto, ele já coloca a referência, tá? Bom, esse aqui é um dos últimos slides, a gente vai ficar bem dentro do nosso tempo, tá? Um elemento bem importante no processo, né, de pesquisa é avaliar todas as etapas conforme elas vão ocorrendo. Então, aqui ao longo da nossa conversa, né, eu falei em alguns momentos, olha, dá um passinho para trás aqui, avalia, vê se tu não fez nada errado, né? Toma cuidado com isso, anota, porque depois tu vai conseguir fazer uma avaliação se está tudo certinho, tudo bonitinho, né? Então, assim, a gente tem que avaliar o processo inteiro, né? Aquelas perguntas todas que a gente colocou lá, será que eu estou trabalhando com um tema que é interessante para mim? Né? A gente tem que olhar isso também, tá? Avalie a busca por informação até o salvamento dos resultados e a formação dessa biblioteca pessoal no Zotero, tá? Avalie a própria confiança. Será que durante todo esse processo eu me senti muito ansioso, muito ansiosa? Né? Será que eu usei a tecnologia da forma melhor, da forma que otimizou o meu processo todo? Tá? Quais foram as dificuldades que eu tive nesse processo? Né? Porque quando eu penso nas dificuldades, numa próxima vez, eu não vou cometer os mesmos erros. Né? Então, é legal assim até ter um diário de pesquisa, sabe? E ir escrevendo assim quando a gente está se sentindo, né, não tão legal assim, com muita incerteza ou alguma frustração, né? E colocando isso no papel, sabe? Isso é legal porque a gente consegue fazer essa avaliação depois, tá? Outra coisa, pensar no tempo para a execução das tarefas, tá? A gente não falou no comecinho lá, mas eu acho assim, ó, fundamental ter uma agenda. Tá? Eu, durante o meu mestrado, o que eu fiz? Eu imprimi uma folha de papel para cada ano do mês, para cada mês do ano, desculpa. E ali eu listava, né, nos quadradinhos ali para cada dia, quais eram as tarefas. Tá? E conforme eu ia executando as tarefas, eu ia riscando. Eu ia riscando. E aí, no final, aquilo dá uma sensação tão boa, sabe? De, nossa, eu estou conseguindo avançar. Tá? E isso ajuda muito nessa questão da ansiedade, né? Inclusive ajuda na questão da organização. A gente começa a conseguir enxergar o tempo que a gente vai levar para cada uma das coisas e a gente começa a planejar melhor, né? E, inclusive a pensar assim, eu vou ter tempo para, enfim, para fazer um passeio, para distrair um pouco, né? Porque a vida não tem que ser só, né? Só esse trabalho, né? Então a gente tem que ter. Quando a gente faz planejamento, a gente consegue organizar muito melhor o nosso tempo, tá? Então, eu super recomendo o uso de agenda, tá? Ou de algum tipo de gráfico, enfim, o que seja, de caderno, para se organizar e planejar o tempo, tá? E pensar no seu próprio engajamento também é muito importante, tá? Por isso que aquela questão lá de escolher um tema que gere curiosidade, um tema que seja interessante, é fundamental. Porque quando eu escolho um tema que me interessa, que me traz curiosidade, eu vou ter muito mais ânimo para fazer pesquisa. Porque é um trabalho. Não é um trabalho difícil, mas ele é trabalhoso. É meio redundante, né? Mas ele dá trabalho mesmo, leva tempo, né? A gente faz pesquisa não num dia só, a gente faz em vários. Leva semanas, né? E depois para escrever tudo também, né? E quando tudo isso está organizado, até o processo de escrita fica facilitado, tá? Fica melhor, fica mais prazeroso, tá? E quando a gente tem o engajamento também, né? Isso fica mais prazeroso, tá? Bom, avaliar é importante para fazer os ajustes necessários e gerar aprendizagem, né? E para aprimorar nas próximas vezes, né? Nas próximas pesquisas, tá? Eu tinha botado uma animação, mas ela não funciona direito. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem aqui um formulário, né, na página Bibliotecas URGS, um formulário de envio de dúvidas, tá? Tem ali os nossos contatos também, né? Vocês têm que selecionar aqui a biblioteca para onde vocês querem mandar a dúvida, tá? Aqui as nossas redes sociais, tá? A gravação aqui desse módulo vai ficar disponível daqui a um tempinho, tá? Não vai ser tão rápido, mas vai ficar disponível lá na plataforma EduPlay. Acho que a Dirce colocou aí o link para vocês, tá? A gente não está mais com a plataforma no YouTube, porque a gente teve um problema lá com o YouTube, tá? Então a gente está migrando aí para EduPlay, tá? Mas então o conteúdo está lá.
Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Eu estou disponível agora para perguntas, tá? Não esqueçam de fazer a avaliação do nosso curso hoje. Isso é muito importante porque a gente precisa saber quais são as dúvidas de vocês para aperfeiçoar o conteúdo aqui, tá? Então, por favor, avaliem. A gente agradece muito essa avaliação. E é isso. Eu vou agora sair aqui, vou ficar disponível, acho que a Dirce também, para a gente conversar com vocês ali no chat. Vamos parar de compartilhar a tela. E se por acaso eu passei alguma coisa que vocês queiram que eu volte, eu posso voltar sem problemas. Muito obrigada pela participação de todos. Nós vamos acompanhar o chat e encerrar a gravação.